Senhoras e senhores, bom dia! Muito bem-vindos à Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, EJUD 2, e a Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Convidam e têm a honra de recebê-los aqui, os senhores magistrados, servidores, membros do Ministério Público do Trabalho, advogados, estudantes e público em geral, interessado no tema do segundo seminário trabalhista do transporte rodoviário de cargas, aspectos polêmicos nas relações do trabalho no transporte rodoviário de cargas. Mais uma vez, é uma satisfação recebê-los. Teremos aqui debates, apresentações importantes, para que a gente esteja bastante atento e inteirado. E nesse momento, então, eu convido para a composição da mesa o presidente do CETSESP, do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo, Manuel Souza Lima Júnior. Convido também o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, Flávio Benatti. Convido o desembargador, diretor da Escola Judicial, Carlos Roberto Usec. E também a desembargadora, vice-presidente administrativa do TRT 2ª Região, Silvia Regina Conley Galvão Devonal. Muito obrigada. Iniciamos aqui o registro de presenças aqui e vamos anunciando a medida do nosso evento. Temos a presença da juíza do trabalho, Tereza Cristina Narras, presidente da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho, TRT 2. Também o advogado e professor Dr. Pedro Paulo Teixeira Manus, o advogado e professor Décio Sebastião Daidoni. Temos a presença também dos nossos líderes do nosso setor, o presidente do Sindivapa, Laércio Lourenço, presidente do Sindetrap, Salvador José Cassano. Registramos também a presença de Cássio Miura, presidente do Sindicato de São José do Rio Preto, do presidente do Sindicato de Araraquara, senhor Agnosti, também de Tiogium Letolina, presidente do Sindicato do ABC. E queremos agora lembrar a todos que nós temos na recepção o registro, todos fizeram a confirmação da presença, e receberão então por e-mail os certificados, caso ainda não tenham recebido ou feito, recebido esse aviso ou feito o registro da presença, por favor, o façam, a gente tem as nossas colaboradoras aí à disposição. Aguardar só um minutinho. Vamos iniciar, então, convidando para falar a todos nós o presidente do CETSESP, Manuel Souza Lima Júnior. Muito bem, casa cheia. Bom dia a todos. Bem, eu gostaria primeiro agradecer aqui a presença dos desembargadores, a doutora Silvia que atualmente é vice-presidente do TRT, 12ª Região, e que foi eleita presidente para o próximo mandato de 2 anos do TRT 12ª Região, a partir de 1º de outubro. Eu gostaria de uma salva de palmas para a doutora. Agradeço também
a presença do desembargador Carlos Roberto Lusek, que compõe também a nossa mesa, assim como dos palestrantes que nós teremos aqui nas nossas palestras do dia de hoje. Tema bastante importante, bastante polêmico, bastante interessante, né? E o primeiro tema de hoje é sobre a flexibilização de direitos da negociação coletiva. Tema muito importante para melhorar a relação capital-trabalho. A lei do motorista já faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho do CETSEP. Queria lembrar que nós temos já 5 cláusulas na nossa Convenção Coletiva que contempla a 12.619. O segundo tema é sobre a jornada de trabalho do motorista profissional. Muitas dúvidas têm surgido em face da nova lei do motorista profissional. Esse painel, com certeza, contribuirá para ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto. No final, se abordará o problema do consumo de drogas e bebidas alcoólicas no trabalho. Esse que não é um tema só, vamos dizer, que preocupa o nosso setor. Ele preocupa a sociedade como um todo. E, então, isso tem causado muito problema, não só para aqueles que consomem, mas para as famílias. Então, eu considero também um dos aspectos muito importantes aqui para o nosso trabalho de hoje. Os temas, eu acredito que eles estão muito bem escolhidos, são de fato importantes, e eu tenho certeza que pela maciça presença dos transportes, dos transportadores. Então, minha gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, que todos aproveitem bastante e vamos questionar bastante todos os nossos palestrantes. São palestrantes aqui brilhantes. Nós vamos ter também, em alguns painéis aqui, a presença do nosso pessoal do grupo jurídico, o doutor Adalto, o doutor Narciso estarão presentes. Então, muito obrigado e bom seminário. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente Manuel Souza Lima Júnior. Convidamos agora o presidente da FEDSESC, Flávio Benatti. Eu quero, em primeiro lugar, bom dia a todos. Vou iniciar cumprimentando a doutora Silvia Regina Pondé Galvão de Benalti, desembargadora, presidente administrativo, vice-presidente administrativo, eleita presidente, como já foi aqui anunciado pelo amigo Manuel. Também cumprimentar o diretor da Escola Judiciária, doutor Carlos Roberto Lusek. Cumprimentar o meu amigo Manuel Souza Lima Júnior, presidente do CETSESP, a todos os desembargadores e autoridades aqui já nominadas pelo cerimonial, aos presidentes de sindicatos aqui presentes também já nominados, seus diretores, senhores empresários, senhoras empresárias. É com muita satisfação que na realidade participamos mais uma vez de um evento como este, agradecendo inclusive a escola por estar vindo à nossa casa e nos proporcionar uma manhã como essa, uma manhã de debates de um tema extremamente importante, que é na realidade essa relação capital-trabalho. Eu dizia há pouco a doutora Silvia da angústia que o setor vem passando ao longo dos anos pela falta na realidade de não ter uma legislação que lhe propiciasse um arcabouço jurídico e legal, que pudéssemos ter inclusive parâmetros para uma discussão, né?
Hoje nós temos uma legislação que ela pode ser vista e contestada pela Lei 12.619, ela requer realmente ajustes, mas na realidade, por parte de todos aqueles que participaram desses debates para chegar a uma lei 12.619, aquilo no momento era aquilo que era possível. Se teve uma legislação do que era possível. Claro que ela está longe de ser o ideal, ela está longe de corresponder aos anseios, tanto de trabalhadores como de empregadores. Ela precisa realmente ajustes, até porque o transporte, nós sabemos, ele é altamente segmentado, cada segmento tem uma realidade. Aquele que transporta carga fracionada tem uma realidade diferente daquele que transporta granéis ou granéis líquidos ou sólidos, aquele que transporta container, enfim. Existem realidades. O Brasil é continental, é um país que na realidade as distâncias são enormes, existem empresas que são mais regionais, trabalham dentro de um raio de ação menor do que aquelas que atravessam o país inteiro. Transporte rodoviário de cargas responde por mais de 70% de tudo que se movimenta nas riquezas do país, então há de se entender que ainda se utiliza muito o modal rodoviário nos transportes de longa distância, não é? Então essa lei está sofrendo alguns ajustes, ela já foi aprovado alguns ajustes na Câmara de Deputados, foi para o Senado, lá sofreu outros ajustes, já está na Câmara de novo. Foi refeito algumas questões que foram tiradas do Senado, a Câmara recuperou e está para se votar somente 2 destaques. Um deles é o que trata da questão da isenção de pedágios e tal, que é um destaque de autoria do deputado Nelson Marqueselli, que no meu entender ele não prospera, mesmo porque você isentar pedágio em rodovias é quebrar contratos, e nós estamos vendo que o Brasil, se não for o setor privado em fazer investimentos em infraestrutura no país, nós não vamos ter uma infraestrutura adequada e decente. Então ele não prospera. Se esse destaque não for derrubado na Câmara, eu entendo que ele deve ser vetado pela presidente. E a outra questão é um destaque da deputada Jandira Fegali, que foi permitido nessa votação que há uma possibilidade, desde que negociada com a classe laboral, a possibilidade de se fazer não somente 2 horas extras, mas 4 horas extras. Quer dizer, seriam as 8 horas normais de trabalho, as 2 que a lei permite, e na realidade a Câmara votou pela possibilidade, desde que negociado com a classe laboral, de mais 2 horas extras. Em virtude do quê? Em virtude exatamente do que eu disse, das questões das peculiaridades e dos segmentos. Transportes de longa distância, falta de infraestrutura em nossas rodovias, para que se chegue em locais seguros, adequadamente seguros, para que se possa parar o veículo com toda a segurança necessária. Então se faz necessidade ajuste. Se esclarece muito bem também nesse novo texto a questão do tempo de espera, o que é o tempo de espera, que é uma dúvida muito grande na própria Lei 12.619, os debates que se têm feito aí. Pois bem, nós temos acompanhado isso muito de perto. A federação tem apoiado muito eventos como esse. Em Campinas, por exemplo, o Sindicamp promove anualmente um evento semelhante com a escola da magistratura, lá da 15ª região. Nós aqui já não é o primeiro, se eu não me engano é o 3º evento aqui, é o 2º ou 3º, né? É que teve um que parece que foi com, foram juízes ou magistrados, né? Como? Teve um evento com magistrados aqui. Bom, tudo bem. Enfim, a federação apoia muito esses eventos. Eu quero parabenizá-lo, Manuel, por trazendo pelo CETCESP aos seus associados esse debate.
Eu acho que é fundamental que realmente cada dia mais nós passemos a ter esse tipo de encontro, esses debates, o conhecimento, para que os empresários tenham conhecimento, o judiciário conheça mais o setor, possa conhecer o setor mais de perto, as peculiaridades desse setor. Eu acho que na realidade é um ganha-ganha para todo mundo. Ganha-ganha para a sociedade, um ganho para o trabalhador, um ganho para as empresas, um ganho para o judiciário, enfim, é o aprimoramento dessa relação capital-trabalho. Muito obrigado e um bom seminário a todos, um dia bem profícuo. Muito obrigada, presidente Flávio Benatti. Agora convidamos o desembargador Carlos Roberto Bussec, diretor da Escola Judicial. Bom dia, meus amigos. É imenso prazer que a Escola Judicial está aqui, também neste evento. Apenas fazendo uma pequena correção, não é obviamente a 12ª região, e sim a 2ª região, que é São Paulo, né? Não há problema nenhum, é só para esclarecimento efetivamente. E eu acho que todo e qualquer evento vale pelo diálogo que é tratado na sociedade, seja com os empresários, seja com os trabalhadores, seja com o judiciário. O judiciário efetivamente precisa conhecer as condições, os fatos que ocorrem na sociedade, e a sociedade, em todos os setores, precisa conhecer como é que o judiciário atua também, né? É necessário não só conhecer a lei, conhecer os fatos e conhecer quem julga e como julga, como nós estamos acostumados a julgar. Aqui todos estão de parabéns, o sindicato, a federação, porque cada vez mais que nós fazemos eventos desse tipo, nós vamos conhecendo melhor o Brasil e melhor as nossas riquezas e as nossas possibilidades. Sem sombra de dúvida, o transporte rodoviário talvez seja um dos setores mais importantes da nação, porque tudo se faz pela rodovia, as riquezas se escoam pela rodovia e ficam cada vez mais caras pelas rodovias também. Esta é a grande verdade, né? Um produto que sai barato de um lugar, de repente alcança uma cifra enorme, tendo em vista as questões rodoviárias. Apenas como papel da escola, repetindo os nomes, que eu gostaria que fixasse muito, né? Obviamente a doutora Silvia é a nossa nova presidente a partir de outubro. Nós temos aqui o ex-ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, que é ministro do TST e agora, como sempre, palestrante, diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, palestrante, advogado, o professor e desembargador Francisco Jorge, o ex-presidente do tribunal também, Décio Sebastião Daidoni. Nós temos também o juiz do trabalho, o professor, também pertence à nossa escola, Rodrigo Schwartz, e a doutora Tereza Narras, da primeira instância, alguns que eu me lembro que aqui estão. Eu espero que todos tenham um seminário importantíssimo, tenho certeza que será, e que todos nós possamos aprender cada vez mais. Nós juízes com vocês, vocês conosco, e nós juntos com a nossa legislação, com a realidade do país. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Carlos Roberto Bussec. E agora convidamos a desembargadora, vice-presidente administrativa do TRT, 2ª Região, Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldo. Um bom dia a todos, um bom dia especial ao doutor Manuel, ao doutor Flávio Benetti, que sempre colaboram conosco para que o evento possa sair com a grandiosidade que tem saído. A grande vantagem de ser a última a falar é que todo mundo já falou tudo que tinha que ser dito, então um pouco me resta. Mas como disse o colega Bussec, a grande importância da nossa participação em eventos como esse é exatamente mostrar que o Poder Judiciário não é mais aquele local onde o juiz ficava sentado numa mesa, somente tomando depoimentos e decidindo processos com base estritamente numa CLT. Hoje em dia, isso está mudando, graças a Deus. Hoje, nossos juízes
já estão querendo conhecer muito de perto a realidade de escritórios, de empresas, de indústrias. Nós temos feito passeios com nossos colegas de primeiro grau, fizemos recentemente um até o Porto, que é um lugar até que muita gente nem conhece. Mas para que isso? Para que os nossos colegas, que passam a maior parte da vida estudando, que a gente acaba a faculdade, a gente tem que estudar para passar no concurso, e a gente continua estudando. Então, nós precisamos ter esse contato com a realidade. Para isso é muito importante esse tipo de evento, porque aqui nós vamos discutir assuntos ligados à área, como, por exemplo, o que foi dito pelo Dr. Benetti, a questão de horário de trabalho. Vai ser discutido hoje a questão dos tóxicos, que é uma questão terrível, que é uma realidade nua e crua das nossas rodovias. Quantos acidentes não são causados em razão de motoristas? Não estou dizendo motoristas profissionais só, não, motoristas de fim de semana também, mas são pessoas que estão sob a influência de álcool, de drogas, e que acabam cometendo acidentes onde morrem muitos inocentes. E tudo isso nós temos que ter consciência, nós temos que escutar a realidade. Só com base nessa realidade é que nós poderemos decidir, no dia que aquela pessoa estiver na nossa frente, podemos olhar para a pessoa e saber realmente por que ela está lá. Nós não vamos simplesmente dizer, não, essa pessoa é um drogadão, faz muito bem ter sido mandado embora por justa causa. Não é por aí. Nós temos também que ter aquela compaixão, temos que entender o que é uma doença e temos que entender como tratá-la. Eu acho que tudo isso é importante para todos nós e fico muito feliz que esse auditório esteja tão lotado com pessoas interessadas em ouvir o que os nossos colegas têm a falar. Como o doutor Zé disse, temos aqui um ministro aposentado do TST, temos colegas aposentados e na ativa do TRT, temos colegas de primeiro grau. Vocês terão um dia realmente muito bom. Agradeço a presença de todos. Antes de você seu pronunciamento aí, eu gostaria de dizer o seguinte, doutora Silvia, que assim como a senhora propiciou a que os juízes conhecessem o Porto, tivessem uma, vamos dizer, uma proximidade, uma realidade de cada um, eu me comprometo aqui a colocar à disposição as empresas do setor de todos os padrões para que essa realidade também possa ser conhecida pelos seus juízes de primeira instância. Vai ser muito importante, eu acredito que todos têm interesse em receber, vamos dizer, esses juízes para que conheçam de fato a nossa atividade. Então, fica aqui a nossa. Bom, muito obrigada. Agradecemos à desembargadora Silvia Regina Pondé e também a todos da mesa, mais uma vez. Pedimos então que ocupem os lugares na plateia para darmos início aqui aos nossos painéis, lembrando os certificados que serão enviados por e-mail pela Escola Judicial. Então, informem os e-mails, por favor. O CETSESP, mais uma vez, agradece a presença e se orgulha em receber esse seminário. Convidamos agora, então, para o tema Flexibilização de Direitos em Negociação Coletiva, o nosso palestrante, professor doutor Pedro Paulo Teixeira Manos, ministro do TST, aposentado, advogado e diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Convidamos o primeiro debatedor, o Décio Sebastião Daidoni, desembargador do TRT da 2ª Região, aposentado, advogado e professor.
E o segundo debatedor e presidente da mesa, Narciso Figueiredo Júnior, assessor jurídico do CESP e da CESP. Passo a condução agora ao Narciso. Um bom painel para todos nós. Bom dia a todos. É uma satisfação aqui estarmos hoje nesse evento, mas um evento realizado pelo CETCESP e pela Federação, em parceria com a Escola Judicial do TRT da 2ª Região, a pessoa do professor Carlos Alberto Sec. Gostaríamos de agradecer essa oportunidade de realizarmos mais esse evento e cumprimentar a doutora Silvia também pelo apoio que nos tem dado aqui no CETCESP ao realizarmos esses eventos. Gostaria de apresentar a todos, embora seja praticamente dispensável essa apresentação, porque já são muito conhecidos, o professor Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos, professor Manos, que tive o prazer de ser seu aluno na Faculdade de Direito da PUC, da graduação e da pós-graduação. É graduado em Direito pela PUC em 73, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo em 83, doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica em 95, professor livre docente da mesma faculdade, também diretor da Faculdade de Direito da PUC, foi desembargador do TRT da 2ª Região, vice-presidente, foi ministro do TST de 2007 a 2013, professor convidado da Escola Superior da OAB, Seção São Paulo, e tem larga experiência na área de Direito, ênfase em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. Também com muita satisfação que recebemos aqui o Dr. Décio Sebastião Daidoni, magistrado aposentado, foi ex-corregedor do TRT de São Paulo, de 2006 a 2008, ex-presidente, de 2008 a 2010. Em 2009, exerceu a função de vice-coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Trabalhistas do país. Em abril de 2011, foi aposentado compulsoriamente. Atualmente é advogado consultor trabalhista do escritório de advocacia Veirano Advogados, foi professor curricular nas Faculdades Integradas de Guarulhos, lecionando Introdução ao Estudo de Direito e Processo de Trabalho por 20 anos. Atualmente ministra aulas de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, autor de diversos livros na área de Processo de Trabalho e também atuou no Tribunal Superior do Trabalho como ministro convocado de 2003 a 2004. Então, pelo que vocês podem ver, nós temos aqui dois juristas com larga experiência na área e também com uma experiência da judicatura em todas as instâncias, do primeira instância aos regionais e ao TST. Nós teremos aqui uma apresentação do professor Pedro Paulo Manos, que é o nosso palestrante, e depois teremos 10 minutos de debates, cada um, divididos aqui entre eu e o professor Décio Daidoni. Então, passo a palavra ao nosso convidado, palestrante, professor, doutor Pedro Paulo Manos. Para lembrar a todos que as perguntas devem ser formuladas por escrito para cada um dos painéis e encaminhadas à mesa, então, pelas nossas colaboradoras, ok? Não percam a oportunidade de formular as perguntas e expor aqui as suas dúvidas ou observações. Obrigada. Muito bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer sinceramente tanto ao CETCESP quanto à CETCESP e ao TRT da 2ª Região pela possibilidade de voltar aqui à sede do sindicato e participar de um evento dessa importância. Eu estava dizendo ainda agora ao presidente Flávio que eu tenho na minha conta
que essa categoria do transporte rodoviário, tanto de carga quanto de passageiro, dá um exemplo aqui de São Paulo para o sindicalismo brasileiro de como se faz sindicalismo sério. Essa convenção coletiva que vocês têm, as cláusulas que o senhor se referiu, Manuel, e que eu vou fazer uma referência da 60ª até a 66ª, que o doutor gentilmente me passou a cola, são um exemplo de como é que se avança nas relações patrão-empregado. E do ponto de vista emocional, qual é o menino, doutor Uzek, que não quis ser bombeiro e motorista de caminhão? Bombeiro eu não tenho mais. De modo que, do ponto de vista emocional, eu fico muito satisfeito de vir aqui aos 7 Quero parabenizar a doutora Silvia. Aliás, quando eu ouvi por lápis dizer que a senhora foi eleita presidente da 12ª região, eu fiquei pensando, isto é um ato falho, que eu garanto que na 12ª é mais agradável, porque tem praia lá em Santa Catarina, mas o seu espinho vai ser um pouco maior aqui. Mas a senhora, a Rosa Azúcar, o Wilson Fernandes e a Beatriz Lima Pereira, que compõem a nova administração, certamente levarão a cabo com a maior tranquilidade e farão um trabalho tão bom quanto esse que a sua administração, capitaneada pela doutora Doralice, vem fazendo. Então, meus parabéns e muito sucesso. E se eu puder não atrapalhar, conte comigo. Bom, quero me congratular aqui com o doutor Décio e o doutor Narciso, que são meus amigos de muitos anos, o Narciso e a Narra estava aqui, saiu, que me convidaram para o evento. E venho falar alguma coisa aqui sobre esse tema da flexibilização e negociação coletiva, que está na ordem do dia. É algo muito interessante. Talvez, afinal da nossa reflexão, a gente lamente por estar na entre-safra. Né? Nós todos vivemos uma entre-safra desse problema, que é a sociedade, o judiciário, o legislativo, compreenderem que é preciso flexibilizar para melhor atender os interesses. E que uma resistência, às vezes, infundada, é uma forma de desservir e não de servir. Mas estamos na entre-safra, não é, Francisco? Daqui a pouco chegam os que vão pegar a calmaria, mas para isso é preciso enfrentar o problema. Eu sei, doutor Narciso, que nós temos aqui até 10h30 para terminar esse painel. São 9h40, então, e vocês dois têm que se manifestar. O que eu pretendo? Eu fiz um roteirinho aqui que fala um pouco de flexibilização para a gente contextualizar o tema, toca rapidamente no tema de terceirização como uma forma de flexibilização e depois três questões específicas. A convenção coletiva do SETSESP, a Lei 11.442, que fala do transportador autônomo de carga, e um precedente formidável que tem o TRT daqui, que bate com a jurisprudência do TST, que é de participação dos grupos. Por que eu achei que esses três são interessantes? Porque é exatamente o embate da postura de sindicatos, de empregados e empregadores e a postura do judiciário ao aceitar essas questões. Pois bem, gostaria de retomar também uma observação sua. Na sua fala muito rica, muito interessante, o senhor lembrou a todo mundo e disse para quem não sabia que há duas intervenções no Congresso Nacional, uma, se não me engano, do Marcheselli e outro da Jandira Fegali. Esse da Jandira Fegali é que propõe que, além das 8 horas de trabalho e 2 horas extras que a CLT permite, por negociação coletiva, mais 2 horas de trabalho. Bom, é o que eu ia dizer. Quando eu ouvi essa história, eu virei para o doutor Décio e disse assim, isto, o juiz do trabalho reage. Aonde já se viu autorizar, depois de 60 anos de CLT, jornada de 12 horas? É esse o ponto.
a gente precisa mostrar para a deputada Jandira e, eventualmente, para o juiz ou desembargador, que para essa categoria o tratamento é um e não outro. Eu me lembro quando eu estava no TST, nós tivemos lá um fato inusitado, não sei se haverá outro, se já houve outro, que foi o seguinte: antes da lei, quando se falava do intervalo de jornada, no caso do transporte urbano, motoristas e cobradores de ônibus, foram ao TST, ao plenário do TST, advogados do sindicato patronal e advogados do sindicato profissional. E as duas categorias pretendendo que o TST autorizasse o fracionamento do intervalo do artigo 71, lá de 1 hora, com argumentos interessantíssimos como: da hora do intervalo, o cidadão está lá no meio do mato, o motorista e o cobrador, sozinho, eles têm que parar para almoçar e ir ao banheiro. Não tem banheiro, não tem onde esquentar a comida. Como é que faz? Então, são realidades que mostram que para essa categoria, aquela norma de higiene e medicina do trabalho deve ser adaptada àquela situação. O interessante é que o TST, diante da postura dos dois sindicatos, postura essa precedida pelas visitas que os sindicatos fizeram, com pequenos memoriais para situar o problema, para que o ministro entendesse do que se estava falando, o plenário aprovou. Depois veio a lei, mudou, etc. e tal. Mas onde é que eu quero chegar? A necessidade que a gente esclareça quem vai decidir da realidade, a começar com a deputada Jandira. Quem sabe, se conversando com ela, mostrando qual é a realidade, ela não compreenda que, embora movida pelas melhores intenções, a oposição dela desserve à categoria. Bom, mas vamos caminhar. Há outros exemplos aqui. Nós estamos falando de negociação coletiva e flexibilização. Afinal, o que é flexibilizar? Há uma doutrina farta sobre o assunto, mas vamos simplificar. Eu acho que o conceito de flexibilização é a possibilidade de um ajuste diverso daquele previsto em lei. Se pegar essa definição pobrezinha, simplesinha, já sugere por que se vê com tanta cautela essa ideia de flexibilizar. Porque quando eu digo é a possibilidade de dispor de maneira diferente da lei, e como nós temos uma lei protecionista em matéria do trabalho, que é a essência do direito do trabalho, desde a sua origem, há naturalmente uma resistência a uma solução diversa daquela que a lei prevê. Quando essa disposição privilegia uma das partes em detrimento da outra, a reação é negativa. Quando se demonstra que está se tentando disciplinar de maneira diferente para melhor equacionar o problema, a flexibilização é lícita. A legalidade de um ajuste diverso da lei, mais favorável ao empregado, não se questiona, pelo caráter protecionista do direito do trabalho. Agora, há uma regra, em princípio, que veda o ajuste menos favorável ao empregado. Como é que se coloca esta aplicação da regra? Eu não posso simplesmente desdizer o que a lei dispõe, em prejuízo do empregado, mas eu posso, em tese, dispor diferente se houver uma contrapartida. A contrapartida pode ser no próprio instituto. Então, por exemplo, a questão da jornada ou do intervalo. Eu disponho que eu fraciono o intervalo em meia hora, em vez de 1 hora, em 2 períodos de meia hora, desde que, como disse o TST à época, eu reduza a duração da jornada. Ou eu reduzo aquele intervalo porque a manutenção do intervalo como está, o que serve para o conjunto, para esse setor é prejudicial e demonstra a prejudicialidade. Ou, o que é mais comum, é
trocar esse benefício por aquele. Um exemplo clássico é aquela história de redução do salário. A empresa tem 100 empregados, tem um problema financeiro, vai ter que mandar embora 20% das pessoas, e chama o sindicato, negocia, o sindicato diz, bom, eu aceito que vocês reduzem 20%. Se reduzir também a retirada dos sócios. Enquanto durar essa redução, ninguém é mandado embora. Eu estou fazendo uma contrapartida. Eu reduzo o salário, mas dou estabilidade no emprego. Essa é a posição clássica. Desde que se adote, porque agora tem duas teorias muito interessantes, né? Uma do conglobamento e outra da acumulação. A teoria da acumulação é o seguinte: interessa aos trabalhadores tudo que lhes beneficie e nada do que impõe obrigações. Os tribunais têm entendido que a teoria que deve prevalecer é do conglobamento. Eu preciso examinar aquele instrumento, por exemplo, aquele acordo coletivo, na integralidade. Se eu reduzo o salário, mas dou garantia de emprego, a redução é válida, porque tem a contrapartida. Então, veja, nós estamos penetrando num terreno que é delicado. Flexibilizar a legislação significa dispor de maneira diferente. É razoável que aquele que vai julgar examine aquele tratamento diferente com todo o cuidado. Cumpre a quem flexibiliza demonstrar a quem vai apreciar que, primeiro, que há uma razão que justifique a flexibilização. Segundo, que a aplicação daquela regra flexibilizada não é prejudicial à categoria profissional. E como é que se viabiliza? Isso é pacífico, pela via coletiva. Isto é algo que já tem algum tempo, mas que ainda convém insistir. As relações patrão-empregado são relações que não se colocam no mesmo patamar, pela subordinação, pela direção do empregador da atividade econômica, pelo poder econômico, de modo que o único veículo que coloca as partes em igualdade é a via coletiva. Eu não posso dar uma interpretação, uma norma coletiva, igual àquela que eu dou a uma norma do contrato individual. Uma cláusula do contrato individual eu tenho que analisar sob a ótica da submissão do empregado ao empregador. Mas uma cláusula de norma coletiva, sindicatos ou sindicato e empresa estão em igualdade de condições. Então a regra de hermenêutica, de interpretação do juiz, há de ser diferente quando se trata de norma coletiva e de norma individual. Por isso, a posição do TST nesse particular é de rejeitar um ajuste prejudicial ou menos favorável ao empregado pela via individual, mas pela via coletiva, sim. Só que, em vez de ponto final, é vírgula. Desde que essa alteração contratual pela via coletiva se justifique por si mesmo. Caso contrário, o TST como o TRT vão impugnar aquela cláusula e dizer que ela é ilícita porque ofende esse ou aquele dispositivo. Se a gente tivesse que estabelecer uma regra geral diante da jurisprudência do TST, eu diria o seguinte: para o TST, as normas trabalhistas podem ser flexibilizadas, negociadas, desde que não se trate de direito indisponível. Eu tenho uma dificuldade danada, desde que eu estava na faculdade, de saber qual é o direito que é disponível ou indisponível. Às vezes também é uma questão de momento. Só quer ver uma coisa? Disse que férias são direito indisponível, porque direito é repouso. No curso do contrato, a situação, quando termina o contrato, o desrespeito a esse direito das férias resulta em pagamento. Pagamento, direito patrimonial. Direito patrimonial é disponível. Então não é esquisito isso, que as férias são ou não são?
Pois bem, esses ajustes sobre direitos indisponíveis têm uma orientação na própria Constituição. Jornada de trabalho de 8 horas, está lá escrito no artigo 7º, salvo negociação coletiva. Está escrito. Salário, salvo negociação coletiva. Jornada no turno de revezamento, salvo negociação coletiva. E para coroar, o artigo 7º, no inciso 26, diz que tem validade as normas coletivas. Então, eu não posso, como julgador, examinar essas questões abstraindo o que diz a Constituição. Claro que não é qualquer ajuste sobre duração do trabalho que a Constituição permite. Nem eu suponho que a Constituição esteja dando com esta mão e tirando com a outra. Lembram de uma discussão, logo quando saiu em 88, a história do turno ininterrupto de revezamento, que a jornada era 6 horas, né? Salvo negociação. Aí dizia o seguinte, alguns diziam, não, quando o turno foi ininterrupto de revezamento, mas se a empresa fechar domingo, aí alguém disse assim, mas o problema não é o sistema de trabalho da empresa, é o sistema que esse empregado é submetido. Então, o fato dele ter o descanso semanal remunerado não desqualifica o turno ininterrupto. Senão, a Constituição estava dando turno de 6 para quem não tiver repouso semanal. Não foi essa a lógica do Constituinte. Enfim, é preciso examinar esse conceito de direito indisponível caso a caso e na realidade daquelas categorias naquela localidade. O senhor mesmo estava dizendo ainda agora que a categoria dos transportes rodoviários é muito ampla no nosso país. Eu não conheço, mas imagino. E o senhor ainda disse uma coisa que eu achei interessante. Existem empresas cuja atividade é nacional. Existem empresas que a atividade é regional. É de se supor, mesmo sem conhecer a fundo esse assunto, que elas tenham necessidades distintas. Se eu sou motorista de uma empresa e que trabalho na região do Pontal do Paranapanema, capital e vice-versa, eu tenho um tipo de jornada, um tipo de ritmo de trabalho. Se eu puxo carga daqui para Bahia ou para, sei lá, para Belém do Pará, a realidade é outra. Eu imagino que na equação do funcionamento dessas empresas e do trabalho desses motoristas, as situações têm que se resolver de maneira distinta, sob pena de eu tornar inviável a própria atividade econômica. Ora, então, quando eu vou analisar uma forma de flexibilização, o primeiro requisito que eu acho que eu tenho que ter é entender qual é a atividade. Aliás, se tem uma coisa que eu acho fascinante no nosso trabalho de juiz, na vara, é você pegar um processo e entender o que a pessoa faz, como é o trabalho dele. Pena que tem muito, viu, doutora? Se tivesse 8 ou 9 audiências, como tinha no nosso tempo, dava para prestar atenção em todos. De vez em quando parava, fazia uma diligência. Mas o fascínio do trabalho do juiz é esse, é entender como é o trabalho do outro. Depois que se entender, julgar não é mais difícil. O difícil é montar o processo e compreender. Agora, para quem já não é mais juiz da vara, perdeu essa oportunidade, no tribunal tem isso. Você pega lá um dissídio coletivo, uma cláusula que o Ministério Público quer anular a cláusula da sua norma coletiva, a SDC, a seção que julga o dissídio coletivo, tem que entender qual é aquela atividade, senão não vai para frente. Eu não aprendi, depois de 33 anos como juiz, julgar processo sem entender o que está lá dentro. Quer dizer, ou eu entendo qual é a controvérsia, como é que se trabalha, ou eu não sou capaz de equacionar. Não estou dizendo que depois que eu entendi, eu decido certo. Acho até que se fizer um exame, eles reformaram muito mais decisão minha do que mantiveram. Mas eu, pelo menos, tenho a preocupação de entender como é que o trabalho se desenvolveu. Então, não dá para eu decidir, mesmo o processo de transporte rodoviário, com o mesmíssimo critério
se o tipo de trabalho das empresas é distinto, o que implica em ser diferente também o trabalho dos profissionais que lhe prestam serviço, dos motoristas, por exemplo. Dentro dessa questão da flexibilização, uma espécie de flexibilização é a possibilidade de prestar serviços não através de empregados, através de trabalhadores autônomos, através de outra empresa, através de cooperativa. Isto é mais tenebroso, esse universo, né, do que falar de flexibilização. Se tem uma coisa que a gente não gosta, é dizer que o outro não é empregado. A presunção é que todo mundo que é pessoa física, que presta serviço, é empregado. Mas, gente, é uma presunção. Nós estávamos conversando aqui, depois da emenda 45 de 2004, que trouxe para a Justiça do Trabalho a competência de outras ações de não empregados, autônomos, eventuais, avulsos, eu imaginei que a gente ia ter uma facilidade maior, depois de 10 anos, no trato com processos em que eu possa reconhecer o vínculo de emprego como posso não reconhecer. Para o desavisado, pode parecer que quando eu digo que alguém não é empregado, eu estou jogando esse alguém na sarjeta. É um equívoco redondo. O trabalhador autônomo é segurado obrigatório da Previdência. Quando o trabalho não é prestado com vínculo, normalmente a remuneração do trabalho é num valor maior do que seria se fosse empregado, porque não há os encargos. Então, dizer que alguém é autônomo, absolutamente é alijá-lo da assistência do Estado. É que, nas nossas relações no direito brasileiro, existem ambas as possibilidades. Mas como se utilizou mal a terceirização no início, ela ganhou uma pecha da qual não consegue se livrar. Terceirização começou no campo, no estado de São Paulo, quando se tirou a policultura das fazendas e passou a se plantar cana, expulsou-se colono das fazendas, foram morar em favela nas cidades maiores, e essa gente que não tinha qualificação alguma para trabalhar no meio urbano passou a viver de ganhar diárias fazendo colheita nas fazendas, o que a gente chamava de, como é que era, trabalhadores volantes ou boia fria, que eram arregimentados por alguém que tinha sido o administrador da fazenda e que mantinha um relacionamento com o dono da terra ou quem explorava a terra, dizia, ó, precisa colher aqui esses alqueires de cana, eu lhe dou tanto. Ele ia lá, pegava essa gente, pagava uma miséria por dia e essa gente ia trabalhar. Então ele terceirizava o serviço, ele contratava a colheita e fazia com terceiros. Óbvio, não precisa ser muito atento para perceber que as condições de trabalho eram subhumanas. E houve uma ação do Estado, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, para coibir esse trabalho. Felizmente as coisas melhoraram muito, ainda tem muita coisa errada, mas melhoraram. Este preconceito com esse tipo de trabalho migrou para as relações urbanas. E aí nós somos vítimas do preconceito contra a terceirização, que como regra está errado. Eu diria até hoje na jurisprudência, até quando a lei permite. Exemplos. A Lei de Telecomunicações, 8.666, tem um artigo que diz: a empresa poderá desenvolver essa atividade, né, com concurso de empregados ou terceiros, seja atividade inerente ou não, como é que é? Inerente ou acessória. Em vez de usar atividade fim e meio, a lei usou inerente ou acessória. Na minha cabeça, inerente é sinônimo de atividade fim. Então veja, essa lei das telecomunicações contraria a súmula 331 do TST, que diz que não pode terceirizar a atividade fim. Mas a lei diz que pode. Eu votei lá
a vida toda lá no TST, dizendo, a despeito de eu não gostar, a lei manda, se a lei manda eu obedeço. Até que o pleno do TST, essa SDI 1, decidiu que era ilícito, sem declarar inconstitucionalidade, por isso que deu essa confusão. E aí eu passei a votar para não obrigar alguém a recorrer, fazendo a ressalva junto com o TST. A lei que autoriza a privatização de estradas de rodagem, construção e conservação. Tem um artigo que diz a mesmíssima coisa que a lei de telecomunicações. Pode terceirizar atividade inerente. Aí eu vou contar uma particularidade que ele não me pediu segredo. Todo mundo lembra do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ilustre ex-presidente do TST. O ministro Carlos Alberto, quando estava na bancada, escreveu um texto para provar que a atividade inerente não era sinônimo de atividade fim. Mas como ele é muito culto, muito bem formado e prolixo, ele escreveu um negócio desse tamanho, gente. Tinha umas 100 e tantas folhas para provar que inerente não era atividade fim. Aí eu recebi lá, botei no canto, que eu estava atrapalhado. Uns dias depois, no almoço, ele virou para mim e falou assim, você já leu aquele meu texto? Eu falei, olha, vou ser sincero, eu dei uma folheada, mas eu não tive fôlego ainda para ler. Mas, se você me permite, se você precisou escrever 100 e tantas folhas, é que você também não está muito convencido da sua tese, não. É igual o mandado de segurança, que o advogado escreve 80 laudas para dizer que o direito dele é líquido e certo. Eu tive um professor, o professor Geraldo Ataliba, que dizia, mandado de segurança, que tem mais de 2 laudas, o próprio impetrante está inseguro. E aí no Tribunal de Justiça aqui, isso é fato verídico, um advogado fez um mandado de segurança, o Francisco, tinha umas 80 laudas. O juiz, que não estava num dia muito favorável, recebeu o mandado de segurança e despachou assim, até onde li, indefiro. O advogado ficou danado da vida e entrou com uma correção, foi para o corregedor, ó, disse que onde já se viu um despacho desse, que não é molecagem, papapá, que é um assunto sério, que ele se recompusesse, que examinasse, e mandou a correção de volta para o juiz. O juiz recebeu, não estrilou. Dias depois saiu outro despacho. Li o resto, mantenho. Isso para lembrar a história do ministro Carlos Alberto. O TST foi não crescendo, sem declarar a inconstitucionalidade de um artigo e de outro, não aplica e diz, por exemplo, call center, que a lei diz, a minha maneira de ver, com todas as letras, que pode terceirizar, o TST diz que não pode. É por isso que tem aquele processo da repercussão geral lá no Supremo, que está todo mundo interessado. O que o Supremo vai dizer? Lembra que o ministro, acho que foi o Fux, e eu arrisco que depois de outubro o Supremo vai dizer se a súmula 331 está no bom caminho ou não. Mas, de qualquer modo, nós temos legislação hoje no Brasil que autoriza a terceirização. Mas como a terceirização foi usada na sua origem como uma forma de precarizar as condições de trabalho, de piorar a situação dos trabalhadores, em benefício desse ou daquele tomador, o que fez a jurisprudência foi estender o seu preconceito aos casos de terceirização e, em determinadas hipóteses, sem perquirir as condições de trabalho dos terceirizados, partir do princípio que terceirizou é ilícito. Quer ver um exemplo interessante? A Volkswagen tem uma fábrica de carro lá em Resende, caminhões, né? Pergunta lá no TRT de Campinas qual é a incidência, ou na vara, numa das varas de São José, de processos de trabalhadores terceirizados. Porque como é que é a fábrica? A Volkswagen, sabe o que ela faz? Ela põe um distintivo. O resto é feito por empregados de outras empresas. Estofamento, iluminação, parte elétrica, suspensão, bom. Sabe por que essa gente não reclama? Porque tem o mesmo tratamento sindical, porque tem a mesma faixa salarial. Então, é um caso de
terceirização, com especialização do serviço, sem precarização das condições de trabalho. O TST não está atrás, nem o TRT, da terceirização, está atrás da precarização. Só que as coisas vão se acumulando, gera um preconceito contra a terceirização. A terceirização assumiu o emblema da forma mais negativa da flexibilização. Embora, originariamente, nenhuma nem outra seja por si só um modo ilícito de trabalho. O ponteiro agora já está descendo, preciso ir mais rápido que ele. Já chega na minha final. Então eu dizia, o TST é contrário à flexibilização e à terceirização. Como regra. E eu imagino que num futuro não muito distante, nós vamos ter uma equação distinta pelo Supremo dessa questão da terceirização. O que precisa é municiar os ministros do Supremo de elementos, além daqueles que tem, que nós temos gente do ramo lá, tem o ministro Marco Aurélio, tem a ministra Rosa, que tem vivência trabalhista, mas é preciso levar elementos para que o Supremo tenha um panorama para decidir, afinal de contas, nesse ou naquele sentido. Pois bem, então, caminhando para a nossa situação aqui, nós temos, eu diria, dois problemas fundamentais. Temos a possibilidade de flexibilizar o direito em matéria coletiva, mas temos que reconhecer que, em alguns casos, a lei já determinou que seja assim. Vocês querem ver uma coisa interessante? Todo mundo aqui conhece essa lei 11.442, de 2007. Atividade econômica do artigo 1º, que é o transporte de produtos perigosos, etc., de natureza comercial e tal. O trabalho pode ser exercido de duas formas: transportador autônomo de carga ou empresa de transporte de carga. Tanto a pessoa física pode trabalhar como autônomo, está aqui na lei, quanto a pessoa jurídica, uma empresa. Eu tenho lá 3 veículos, eu constituo uma empresa, nós 2 sócios, prestamos serviço à empresa dela. Uma empresa de logística, por exemplo. Ou eu tenho um veículo registrado na NTT, para mostrar que o veículo está em condições, eu vou lá e coloco meu serviço à disposição como autônomo e faço serviço de transporte, entrega de mercadoria. Recebo pelo meu serviço um pagamento e recebo um valor pelo aluguel do veículo. Está previsto na lei. Bom, se você prosseguir na lei, a lei é clara quando diz, artigo 5º, as relações decorrentes do contrato de transporte de carga, que trata o artigo 4º dessa lei, são sempre de natureza comercial. O TAC, o transportador autônomo, e o tomador. Não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização de vínculo de emprego. Está na lei. A lei ficou tão entusiasmada, Zé, que chegou lá no fim e disse que a competência não é da Justiça do Trabalho. Aqui eu acho que eles exageraram. Porque se eu sou um transportador autônomo, pessoa física, pelo inciso 1º do artigo 7º, a competência é da Justiça do Trabalho. Só que o juiz do trabalho deveria examinar e chegar à conclusão de que não há vínculo de emprego. O trabalho foi prestado exatamente nos termos da Lei 11.442. Eu tenho direito a receber diferenças de pagamento do frete do carro, indenização, seja lá o que for. Ou, embora formado o contrato originariamente nos termos da lei, desvirtuou-se a relação e caracterizou-se vínculo de emprego. Isso desde que eu não era nascido, era assim.
O cidadão era vendedor autônomo de apartamentos. Ele vendia para uma empresa construtora, tinha autonomia, etc. Fazia um contrato de autônomo. Com o tempo, o serviço ia crescendo, contratavam mais 2, porque ele não dava conta sozinho. No momento seguinte, nós 3 começávamos a brigar. Ele pegava o meu cliente, eu pegava o dele, contratava um quarto para organizar o setor de vendas. Acabou a autonomia. O que na origem era um trabalho autônomo, acabou sendo um trabalho subordinado. Aí chegou o quarto, que era o chefe, já botou o relatório de vendas, não obrigava a ir todo dia, tinha metas de vendas por mês. Na prática, a autonomia desapareceu. O que era um contrato de autônomo virou a ser um contrato de emprego. Isso sempre foi assim. Nesta lei também pode ser. Alguém é contratado como autônomo, mas no desenvolver, por motivos vários, há um desvirtuamento da lei. Mas o que eu não posso, vou contar uma história que me contaram, mas eu fingi que é mentira. O cidadão foi à audiência. Chegou lá, o reclamante pedia vínculo, transportador autônomo de carga. O advogado reclamado entregou a defesa. Aí o juiz, só na cabeça de alguém que aconteceria isso. O juiz leu, virou para a advogada reclamada e falou: doutor, uma empresa tem 50 motoristas autônomos, empresa de logística, não dá, né, doutor? Aí eu continuaria a história e o advogado diria: excelência, o que não dá é só não conhecer a lei 11.442 de 2007. Essa historinha mostra, ou exemplifica, um preconceito do juízo com relação à situação que passa, infelizmente, pelo desconhecimento da lei. Porque o que o juiz devia fazer, na minha opinião, era instruir e chegar à sentença e dizer: doutor, se fosse cumpridas as exigências da lei, não tinha vínculo. Mas a prova demonstra que havia subordinação real. Então, o que aconteceu entre empresa e prestador foi um contrato de trabalho e não um contrato de prestação autônoma. Pois bem, 10h15, vamos caminhar para o exame da convenção do CESP. Essa aqui é do Sindicargas, né? A lei que fundamenta a convenção, aqui o Narciso peguei, ó, todo mundo conhece, e os presidentes referiram. Ela, a Lei 12.619 de 2012. A lei deu uma redação nova ao artigo 235 da CLT e criou o 235C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A lei está dizendo que a duração da jornada de motorista será ou 8 horas, segundo a Constituição, ou que se estabelecer em acordo e convenção. As cláusulas de 61 a 66 da Convenção, que vai até abril, 30 de abril do ano que vem, começou dia 1º de maio, a vigência, estabelece exatamente o que determina a lei. O que eu não posso, como julgador, é desconhecer, primeiro, a possibilidade de que, por norma coletiva, eu estabeleço. Qualquer juiz pode declarar inconstitucional a lei. Se não o fizer, tem que se submeter à lei. Eu posso reconhecer a lei constitucional, posso reconhecer a cláusula constitucional, mas entender que uma das cláusulas extrapola um princípio. Mas eu tenho que analisar essa questão à luz do direito como está posto.
A CLT hoje determina que ou se adote a Constituição como jornada ou a norma coletiva. O que eu acho que é fundamental para que a gente evite interpretações equivocadas é essa iniciativa de vocês. Vamos levar ao Judiciário o conhecimento da realidade do setor. Isso no TST e no TRT é feito com relativa frequência, ou seja, uma determinada categoria. Eu lembro de um transportador de containers no Porto de Santos. Eles vinham sofrendo um problema que o TST julgava processos, principalmente em matéria coletiva, como se estivesse lidando com o antigo sistema de armazenamento no porto, a granel, em sacas, que são realidades completamente distintas. Eles fizeram material, foram de ministro em ministro. Foram lá conversar com o presidente, nós queremos autorização para levar o trabalho. A Volkswagen fez isso com a planta de São Bernardo. A planta, a fábrica de São Bernardo, vai da Via Dutra até dentro de São Bernardo. Você lia o processo, você achava que tinha uma entrada só, para entrar não sei quantas mil pessoas, que entravam por aqui, levava 3 horas para chegar no local de trabalho. Eles foram lá para explicar que não era assim. Que é uma planta só com várias entradas. Quem trabalha nesse setor vai pelo Riacho Grande. Quem trabalha nesse setor vai pelo Rude Ramos ou por onde for. Explicando como é que as coisas acontecem. Os motoristas de passageiro foram lá explicar, os motoristas e os donos de empresa, para que o Judiciário tenha conhecimento dos fatos. A despeito de outros problemas, nós temos que lidar com um fato hoje. O volume de processo é impressionante. Os juízes não têm o tempo que tiveram, como eu falei, tom de brincadeira, para conhecer a realidade. Então, muitas vezes, decidem, conscientes de que estão decidindo por uma realidade X, quando a realidade é Y. Ou nós fornecemos informação para que os juízes decidam corretamente, ou as decisões vão ser divorciadas da realidade mesmo. Existem setores em que há uma resistência. É como se a ideia fosse o seguinte: cada vez que eu reconheço um tipo de trabalho diferente do que a lei estabeleceu, ou que eu reconheço que alguém não é empregado, eu estou deixando morrer o direito do trabalho. Absolutamente. Não se vai, na minha opinião, revogar a CLT, mas vai se reservar a CLT para o tipo de trabalho tradicional, fundamentalmente. E nós temos que ir adaptando às novas realidades. Não precisa acabar. A CLT ainda fala em mecanografia, datilografia. Não precisa revogar a CLT. O que fez a jurisprudência? Foi adaptando aquelas regras ao sistema de informática. É a mesma coisa nos demais setores. Agora, não vamos nos iludir. Se nós não tomarmos à frente esse trabalho de levar informação sobre a realidade, para ver qual é o real impacto dessa ou daquela cláusula, nós corremos o risco de ter uma decisão desfavorável. Ainda que a gente imagine, porque a gente convive dia a dia com essa realidade, que não te passa pela cabeça que alguém não saiba, o que é óbvio. É óbvio para quem faz isso todo dia. Eu vou fechar a história só com um exemplo. Num determinado estado do Brasil está havendo um problema muito sério entre o Ministério do Trabalho e a indústria. A indústria alimentícia tem pessoas que trabalham para ela no supermercado. O promotor de venda. O promotor de venda é um industriário. O repositor de mercadoria é o empregado do comércio que abastece as glândulas lá do... O Ministério do Trabalho cismou
que esses promotores de vendas são comerciais. Aí eu me inteirei desse assunto. Sabe quantos são os promotores de venda no Brasil? Qualquer coisa em torno de 300 mil. Ganham cerca de 3 vezes mais do que um repositor de vendas. Conclusão: se for proibido o promotor de vendas industriais, essa gente está na rua. Porque nenhum dono do supermercado vai pagar R$3.000 por um serviço que hoje ele paga 1.000 e o empregado dele está contente. Então nós teremos 300 mil pessoas na rua. É preciso mostrar à fiscalização e ao ministro que, embora imbuídos da melhor ideia, o desfecho desta ação é desastroso, mesmo que não fosse período eleitoral. O que eu quero dizer com isso? É que o que falta, gente, é informação. Essa norma coletiva é preciosa e será assim compreendida pelo Judiciário na medida que a gente for explicando quais são as realidades a que ela se destina. Essa e tantas outras, como a 11.442. Quando a gente souber que a lei permite o trabalho autônomo e ele é prestado com autonomia, o problema está resolvido. E esse autônomo não está ao desabrigo. Ele ganha hoje 2, 3 mil reais pelo serviço dele, mais 4, 5 mil pelo aluguel do veículo. Sabe qual é o problema? É o juiz entender que ele é empregado, que a meu ver não é, e dizer que o salário dele é o que ele ganha por mês, 7 mil. O senhor conhece alguém que ganha 7 mil para fazer entrega de mercadoria? É porque 5 mil desses 7 é indenização e aluguel do veículo. A gente precisa deixar isso muito claro e explicar para o juiz. Mesmo que o juiz entenda, há vínculo, ele vai saber distinguir o que é verba salarial do que é verba indenizatória. As realidades são múltiplas, são distintas, e é por isso que o trabalho da gente tem que ser maior para subsidiar o judiciário, para que eles reconheçam a licitude do negociado. Muito obrigado pela paciência. Doutor Pedro, eu gostaria de... Eu fiz questão de me adiantar, né, pela sua, vamos dizer, pela sua visão, né, vamos dizer, não só do nosso setor, como desse aspecto que o senhor mostrou, do promotor de vendas, etc., das realidades que nós temos, vamos dizer, não só no nosso setor, mas a realidade brasileira. E que isso aí realmente é muito importante para nós. Eu acho que é uma coisa de uma visão extremamente interessante, que deva ser, vamos dizer, transmitido de fato a todos. Aquilo que eu disse ali no finalzinho da minha fala, de que nós estamos colocando as nossas empresas à disposição dos juízes para que eles conheçam de perto a nossa realidade. Parece que o senhor vivenciou tudo isso aí. Meus parabéns aí pela sua magnífica palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, professor Manos. O professor Manos tem dentre as qualidades que ele possui, ele fala de um assunto complexo com muita tranquilidade e acaba deixando o assunto até mais interessante pela forma como ele aborda. Vou passar a palavra agora ao professor Décio Sebastião Taidoni para fazer suas considerações sobre o tema negociação coletiva. Bom dia a todos. Eu me sinto traído, mas em nome da flexibilização eu estou atendendo, porque eu estava designado com uma outra mesa, e não para debater aqui com o Pedro, né? Mas isso também é flexibilização. Então eu estou aceitando numa boa,
tranquilo, porque debater com o Pedro é covardia. Eu concordo com tudo aquilo que ele falou e não tenho muita coisa a acrescentar. Mas, realmente, no que ele falou, eu só discordo praticamente de uma coisa. Quando ele falou que nós tínhamos, na época das juntas, 10, 12 processos por dia. Só se fosse na tua junta, porque na minha tinha muito mais. Tinha, sei lá, por dia era mais de 20. Só que a gente fazia muito acordo, né? Então a coisa realmente parecia que fosse menos processo. Mas quero agradecer, inclusive, o Dr. Flávio saiu, mas ele me foi de grande valia quando presidia o tribunal, para conseguir, junto ao Ministério dos Transportes, um terreno bem localizado e próximo ao Fórum Rui Barbosa, né? Conseguimos, ele me levou lá, conversei com o ministro, em 30 e poucos dias nós tínhamos lavrado praticamente a escritura de posse do terreno. Infelizmente não deu certo, porque esse terreno tem ainda, né, concessionários, e está ocupado lá por pessoas que não tem nada a ver, não tem contrato, não tem nada, tem até borracharia lá dentro. Então não foi possível desocupar esse imóvel para fazer o nosso tribunal, e aí a União retomou de nós, infelizmente. Mas, com relação à flexibilização, eu também sou partidário, não tem porquê, como o Pedro disse, a própria lei fala, está aqui, eu tenho assinado, o 235F, fala: convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para trabalho do motorista, em razão da especificidade. E a única coisa que ela exige é que se tenha a questão da saúde, que mais segurança do trabalhador, né? Isso é óbvio, nós temos que fazer isso. Vamos flexibilizar? Vamos. Agora, vamos proteger também o trabalhador. E como o Pedro disse também, a emenda condicional 45, ela abriu totalmente as janelas da Justiça do Trabalho, né? À época nós estávamos em dúvida porque queriam acabar com o Poder Judiciário Trabalhista. Não precisa, para quê? Vamos anexar a Justiça Federal e não sei o quê e tal, aquelas coisas todas que nós sabemos. Felizmente não terminaram e aumentaram a nossa competência. Só que realmente também nós não estamos sabendo usufruir dessa nova competência. Eu passei 32 anos na magistratura e estou há 3 como advogado e consultor. E agora estou vendo como as coisas ocorrem e como nós, advogados, sofremos. Exatamente porque nós tentamos mostrar o que está escrito na lei e às vezes o juiz não percebe aquilo e vai atrás de uma outra direção. Houve um caso que nós participamos de uma greve e que o sindicato praticamente, ou a diretoria do sindicato, ou melhor dizendo, o próprio presidente, só o presidente do sindicato, queria não cumprir com a convenção, com o acordo que tinha sido estabelecido. Ele achava que tinha que ser maior, etc, etc, etc. Então ele decretou greve. Só que na greve foi até uma coisa assim hilária, né? Ele ficou em cima do caminhão, lá com os falantes todos, não sei o quê, e pregando para os funcionários, para os trabalhadores não entrarem na empresa para trabalhar, e os milhares de empregados entrando tranquilamente na empresa para quê? Para trabalhar. E ele ficou falando sozinho. Na praça ele ficou falando sozinho, porque os próprios trabalhadores não queriam aquela greve. E não interessa. O que interessa é o trabalho em si, né? E aí, como foi o nosso
desconforto. Quando foi para o judiciário falou, não, a greve está correta, é o direito de greve para a empresa. Quer dizer, se nós não tivéssemos revertido aquela decisão, a empresa tinha falido. E milhares de trabalhadores estariam hoje aí procurando seus direitos à porta de onde? Da Justiça do Trabalho. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que deve ter os sindicatos e de promover, muitas vezes, alguma manifestação. E aí, é o que tem que ser feito, realmente. São os acordos coletivos, convenções coletivas, estipular adequadamente aquilo que deve ser melhor para o trabalhador. A Constituição agora não fala mais só em vínculo empregatício, fala em trabalho. Então nós temos que ver isso. E o que é trabalho? Quer dizer, um autônomo não trabalha só porque ele é autônomo e não tem um vínculo empregatício? Lógico que trabalha, lógico que ele leva o dinheiro dele para a família, viver, etc, etc. Né? O Pedro também falou em direito indisponível, né? Eu me bato também contra esse negócio de indisponível. O que é indisponível para o trabalhador? Eu cito aqui um exemplo, o aviso prévio. Ah, não, olha, você está de aviso prévio, né, que a gente fala, o senhor vai ser dispensado. E o senhor tem 2 horas, nem me lembro, mas acho que é isso, né? Tem 2 horas por dia para o senhor procurar um novo emprego. Tá bom? Tá bom. Aí ele sai na rua, felizmente ele encontra um novo emprego, que lhe paga muito mais, né, do que ele vinha recebendo na outra empresa. Olha, não quero mais cumprir o aviso prévio porque eu estou sendo contratado na outra empresa. Não, é indisponível, só tem que cumprir o aviso prévio. O que é isso, minha gente? Né? Então a gente tem que separar o joio do trigo. A própria convenção, inclusive, e a própria lei, fala que pode-se fazer acordo. Ele dá, às vezes, a lei dá, às vezes, com a mão e tira da outra, porque chega a um determinado ponto que ela fala, olha, não pode estipular além de 2 horas extras por dia. Né? Então, como é que faz isso? Como é que fica essa flexibilização? Então, talvez essa lei que esteja lá tramitando venha solucionar isso. Não, pode ser até 4. Né? E por que não? E olha, mas eu poderia dizer aqui que a CLT de 43, também como o Pedro falou, óbvio que estipula regras que naquela época, eu já era nascido, em 43 eu já era nascido, mas naquela época havia necessidade. Porque os trabalhadores quase não tinham regras específicas, diretas, de emprego e de garantia, etc, etc. Né? Então era realmente necessário. Hoje não, hoje nós temos uma realidade completamente diferente, completamente. E não só econômica, mas também industrial. Então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, né? Para fazer frente e conseguir, inclusive, concorrências melhores, enfim, uma melhor prestação de serviço. Então é isso, gente, eu fico à disposição, se eu puder responder alguma questão aí vindo do auditório, mas debater com o Pedro é covardia. Eu concordo com tudo aqui. Obrigado, gente. Obrigado, professor Décio. O professor Mames colocou o assunto com muita propriedade e, embora o tema seja negociação coletiva, ele acabou tocando em alguns
assuntos, alguns tópicos que são muito importantes aqui para o nosso segmento. O que nós temos observado, professor Lécio, nesse trabalho que fazemos aqui, na entidade de negociação coletiva, é que nós temos investido muito nessa forma de autocomposição, buscando um relacionamento tanto quanto possível, muito proveitoso, sadio com os sindicatos profissionais. E acredito que o CICESP tenha conseguido com êxito isso no decorrer dos anos. Já há muito tempo que nós não temos um dissídio coletivo instaurado na nossa categoria. Então, sempre temos a convicção de que a negociação coletiva se busca o ideal, tanto uma parte quanto outra, mas nos contentamos com o possível, porque é uma negociação difícil. Quando eu ouço críticas partindo de operadores do direito, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a respeito da questão da flexibilização, que os sindicatos não seriam, e até do próprio judiciário, algumas decisões, não seriam fortes, não seriam representativos, a ponto de possibilitar toda a liberdade que a Constituição permite. Eu poderia dizer que, em relação à nossa atividade de transporte de cargas, inclusive os sindicatos profissionais que nós negociamos, são sindicatos representativos, são sindicatos que na mesa realmente defendem os seus interesses. Então, em relação à nossa convenção, ela pode não ser uma convenção perfeita, mas ela reproduz aquilo que foi possível no momento da negociação e com consulta permanente às bases empresariais, e tenho certeza que os sindicatos também consultam as suas bases. Nós temos uma realidade nova, que é a Lei 12.619, que trouxe importantes alterações na CLT e no Código de Trânsito, mas ela também apontou a negociação coletiva como algumas possibilidades de adequação de uma legislação que é para o motorista, mas o setor do transporte tem muitas especialidades, né? Não é fácil a aplicação prática dessa lei em algumas atividades de transporte. Eu queria mencionar que a 12.619, no artigo 2º, parágrafo único, quando trata da cobertura do seguro obrigatório, possibilita que esse valor do seguro obrigatório seja mais elevado, e nós aqui na nossa convenção resolvemos inclusive colocar quais são os riscos inerentes à profissão de que trata desse seguro. O artigo 235C caput, que trata da jornada diária, também menciona a negociação coletiva. O parágrafo 4º, 235C, trata da possibilidade de ampliação do adicional de horas extras. O artigo 235C, parágrafo 6º, trata de um acordo com compensação de horas. O 235F é a primeira vez que a CLT trata da jornada 1236, até então essa matéria estava regulamentada por jurisprudência do TST. E o 235H, que é o artigo que permite que outras condições específicas de trabalho do motorista, desde que não prejudiciais à saúde, possam ser estabelecidas em acordo com a convenção. Então, a lei tem algumas possibilidades colocadas, os sindicatos estão negociando, mas temos que confessar que nós temos uma preocupação de como o Judiciário vai examinar, como o Ministério Público também está avaliando essas possibilidades de tratar na negociação coletiva algumas questões, algumas peculiaridades que são inerentes à atividade. O que nós temos buscado sempre, participando de eventos, é justamente mostrar qual é a dificuldade da nossa realidade. Nós temos uma realidade específica. O transporte de cargas é uma atividade importante, mas ela tem muitas peculiaridades que precisam ser compreendidas pelo Poder Judiciário. Em relação ao 11.442, o professor Mano, o senhor comentou, achei muito importante o senhor mencionar essa lei, é a lei que regulamenta a atividade de transporte, mas gostaria de colocar aqui, e ousando divergir do professor Mano, a questão do artigo 5º, parágrafo único, que trata da competência do uso comum. O que essa lei, na verdade, trouxe de dispositivo, que eu reputo muito importante, é o seguinte: o que diz o parágrafo 1 do artigo 5º, a nosso ver, é que compete à Justiça do Comum julgar as ações oriundas do contrato de transporte. Quer dizer, o contrato de transporte é um contrato civil firmado entre o TAC agregado e o TAC independente e a transportadora ou o embarcador. As regras relativas a esse contrato de transporte que está na lei como competência comum. Não se buscou nesse artigo 5º afastar a competência da Justiça do Trabalho, que está no 114 da Constituição, sempre que existe um pedido de empregatício firme de competência. E nesse sentido, o TST já está se manifestando.
já está entendendo dessa forma, que o contrato de transporte, a competência é da Justiça Comum. Então, o que buscou o legislador da 11442 foi regulamentar o transporte de cargas, mencionar e definir quais são os personagens e, em relação ao transportador autônomo de cargas, mencionar que a relação é da natureza comercial. Nós sabemos, e aí, inclusive, até compreendemos como operadores do direito, de que se presente a subordinação jurídica, a interpretação possa ser sistemática, assim como o Judiciário tem feito em relação ao parágrafo 1 do 440, em relação à cooperativa. E essa questão de ser ou não autônomo é tão antiga a discussão, professor, que a Lei 4.886/65, que trata do representante comercial, que diz que ele pode ser pessoa física ou jurídica, que tem inclusive direitos de natureza trabalhista, embora ele não seja empregado. Até hoje nós temos essa discussão no Judiciário. Desde 65 se discute se o operador comercial é empregado ou não. Mas uma coisa que nos preocupa não é nem a questão do fato concreto que o juiz vai examinar se tem subordinação jurídica ou não. O que nos preocupa é a tese da subordinação estrutural. Essa tese tem sido colocada em ações civis públicas, tem tido a aceitação em algumas decisões, e nos preocupa por quê? Porque é uma tese jurídica, né? Nós temos uma legislação, como o professor Manos diz, exatamente definindo quem são os personagens, e nós temos também, tese por tese, nós temos a teoria da parasubordinação, que também justifica a legislação pátria ter um tratamento, ou dar um tratamento diferenciado a algumas relações de trabalho, não as considerando a duração de emprego. E nesse sentido o setor tem sido objeto tem sido acionado algumas empresas com base em ações coletivas, discutindo algo que, a meu ver, é muito mais ampla a discussão e talvez esteja faltando um pouco mais, até de nossa parte, quem sabe, de esclarecer melhor quem é quem. Sempre existiu o transporte de cargas, sempre vai existir o transportador autônomo e sempre vai existir a transportadora. Dificilmente essa realidade vai ser mudada. Em relação à negociação coletiva propriamente dita, professor, eu gostaria de saber a sua opinião, e do doutor Décio também, porque nos preocupa muito as alterações da jurisprudência do TST nos últimos anos. O TST tem sido, e a nosso ver tem que ser assim, um tribunal, não de justiça, técnico, como todo tribunal superior, mas as mudanças da jurisprudência do TST têm sido radicais. Nós temos até tendo dificuldade de compreender que existe uma estabilidade no contrato a termo. Não foi isso que eu aprendi com o senhor na faculdade, né? E o TST tem alterado muitas matérias, e especificamente a negociação coletiva, professor, para não me alongar, porque as últimas alterações de 2012 me deixaram muito surpreso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a súmula 277. Sempre que nós insertamos uma negociação coletiva e chegamos ao final e assinamos o instrumento, nós colocamos para os empresários que estão aqui os direitos, as condições de trabalho estabelecidas na convenção terão vigência durante a vigência da convenção, salvo determinadas cláusulas onde existe um direito incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador, por exemplo, a estabilidade pré-aposentadoria. Com algumas exceções, terminada ou expirada a negociação coletiva, aquilo não se incorpora definitivamente. Não é mais assim, né, professor? O TST está entendendo agora que há incorporação, a chamada ultratividade. Súmula 277, alteração em 27 de setembro de 2012. As cláusulas normativas dos acordos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Ora, então, aqueles direitos previstos na convenção, que, na verdade, foram fruto, ou foi fruto de uma negociação onde houve concessão recíproca, às vezes o empresariado concede determinada cláusula em troca de uma outra que beneficia a categoria, isso é inerente à negociação, e agora vem o TST e diz que, enquanto não houver uma nova negociação que suprima ou modifique, está valendo. E o judiciário, com base nessa súmula, muito provavelmente vai considerar que a cláusula está prorrogada. E nós temos notado, inclusive nos dissídios coletivos recentes, também uma novidade, que os dissídios estão sendo estabelecidos com uma vigência de 4 anos. Muito embora tenha a previsão do 868, mas não era desta forma que a jurisprudência julgava. Então há uma insegurança na área coletiva, professor, porque eu acredito que essa súmula 277, primeiro eu não encontrei nenhum precedente jurisprudencial em relação a essa súmula.
Segundo, que acredito que ela está ferindo, não espero que seja de morte, a negociação coletiva. Porque dificilmente os empresários agora concederão um benefício além do que previsto na lei, sob o risco do sindicato se negar a negociar no ano seguinte e o judiciário entender que a cláusula está prorrogada. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor Mano e do professor Décio, se realmente essa interpretação que eu estou fazendo é assim tão preocupante ou tem uma outra linha de interpretação dessa assunto. Quer falar? Preliminarmente, a culpa é do professor. Segundo, esse tema é muito interessante. Todo mundo lembra aqui que o TST fez 3 semanas do TST. Uma faz muito tempo, depois outra em 2011, 2012. E essa última que o Narciso referiu é que resultou na nova redação da súmula 244, que é da estabilidade da gestante do contrato a prazo, e essa 277, que virou do avesso a súmula 277. Bom, como é que funcionava o TST? Os ministros foram divididos em 2 grupos. Um cuidou de legislação e regimento, e o outro da jurisprudência. O que se imaginava é que nós iríamos pegar o trabalho da comissão de jurisprudência, que vai recebendo sugestões de alteração, inclusão de OJ, súmulas, etc., e fôssemos sistematizar. Passamos uma semana de segunda-feira até quinta, depois do almoço, em 2 períodos diários, divididos os 2 grupos. Quando foi na quinta-feira à tarde, reuniram os 2 grupos. Aí, eu que era do grupo de legislação, descobri que tinha essa proposta da súmula 277. Houve muito debate, fomos para o plenário e, por maioria, aprovou-se essa nova redação, que realmente transforma o que era vigência temporária e não ultratividade no critério diverso. As cláusulas incorporam. Os questionamentos eram nesse sentido. Escuta, de onde vocês tiraram isso? Se não existe julgamento nesse sentido. Não, na SDI, na SDC, já há alguns julgamentos nesse sentido. Do ponto de vista ortodoxo, se pegar o regimento do TST, para a elaboração de uma súmula nova, ou para a elaboração de uma orientação jurisprudencial, o regimento exige precedentes, tantos à unanimidade, tantos de turma, ou da STI, etc. e tal. Não havia. Mas o argumento que a maioria entendeu foi o seguinte: ora, a vontade do plenário substitui essa exigência. E aí, como a maioria entendeu que sim, votou-se a redação da súmula 277. Os problemas começam da circunstância de que a vigência da lei, por força da própria lei de introdução, a lei respeita situações já consolidadas. Súmula não é lei, então súmula se aplica de imediato. Então vejam vocês que curioso, se hoje o TST, hoje é quinta-feira, hoje é dia de SDI 1, é ruim, Francisco, que um monte de gente, todo mundo fala, discute, não dá nada. Muito bem, e lá que se produz a jurisprudência. Hoje, se julgar uma questão coletiva, pode se aplicar a súmula 277 por uma norma coletiva de 2010, 2009. Agora, veja que papelão, o senhor é advogado e diz para o seu cliente: olha, o senhor pode aceitar essa cláusula que vale, só está em 2010, vale por 1 ano. Por quê? Porque a cláusula que fixa a validade da norma tem o mesmo valor que as demais. Na norma coletiva de vocês tem aqui, ó, cláusula 65ª. Esse instrumento normativo vigerá por 12 meses, 1º de maio de 2014 a 30 de abril de 2015. Esta cláusula tem o mesmo status que as demais. O que o TST foi dizer o seguinte: essa aqui não vale, viu? Bom, com que fundamento? No artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, que diz que o tribunal poderá julgar o dissídio coletivo
quando a convenção ou o acordo não derem certo, respeitadas as condições estabelecidas anteriormente. Mas isso, Francisco, eu imaginei que fosse para o julgamento de dissídio coletivo, não para a convenção e o acordo. O máximo que nós fizemos, eu e mais uma meia dúzia, foi ficar vencido e ficamos de mal para sempre. Mas do ponto de vista prático, não precisa ficar nervosa, porque um dia depois do outro vai ajudando a consertar. O que surgiu no TST, o Narciso? Surgiram 3 teses. A mais radical, que diz que aplica 277 desde Pedro Álvares Cabral, não interessa. Apareceu lá, eles aplicam 277. Uma teoria um pouco menos radical que diz o seguinte: não, só as normas coletivas vigentes quando da mudança da súmula. E uma terceira, que é como se diz assim, desculpa o mau jeito, que só aplica a regra da 277 para as normas coletivas elaboradas depois da alteração, que eu suponho que no futuro vai ser o que vai prevalecer. Quer dizer, hoje eu sou advogado, eu tenho que avisar quem negocia de que a regra da 277 é a adesão aos contratos individuais. Quando eu fiz a minha livre docência, eu escrevi um livro vermelhinho assim, sobre negociação coletiva, e aí eu me diverti muito pesquisando no Brasil, em Portugal, na França, na Itália, na Espanha. Em todos os lugares, era a regra velha da 277. Só que no TST resolveram mudar. Pode ser que amanhã, lá na França, eles mudem, na Itália, etc. Mas nós tínhamos precedentes, inclusive de outros países, uma história sindical semelhante à nossa, em que a norma coletiva tinha vigência. Tem um Portugal, Antônio Monteiro Fernandes, que diz com todas as letras: as cláusulas de uma norma coletiva, sejam obrigacionais ou sejam negociais, têm a mesma validade. Então, eu acho, com todo o respeito que me merece a maioria do TST, que a regra está equivocada. Mas depois, no dia seguinte, nós começamos a julgar, eu peguei os votos e falei: ó, muda tudo aí, ó, porque a maioria diz que é assim. Se a súmula agora diz que é desse jeito, não sou eu que vou julgar contra a súmula. Embora nós tenhamos casos interessantes, já que você deu a deixa. Tem um precedente 35 do TST, o precedente normativo do TRT de São Paulo, que dispõe sobre participação nos lucros. É formidável esse precedente normativo 35, participação no lucro resultado. Empregado e empregador tem 60 dias para implementar a medida. Se não implantarem, vai formar uma comissão, etc., vai pagar uma multa de 10% do salário normativo. Eu estou aqui com o julgamento do dia 12 de maio da SDC do TST. O que diz a relatora, ministra Cátia? Efetivamente, o artigo 2º da Lei 10.101, de 2000, que é a Lei da Participação nos Lucros, estabelece que a matéria deve ser objeto de negociação coletiva entre categoria profissional e patronal. Assim, a atuação do Poder Normativo da Justiça do Trabalho, artigo 114, fica obstada por proibição expressa em lei do provimento ao recurso ordinário para excluir a cláusula relativa à participação nos lucros. Unanimidade da SDC, relatora Cátia Arruda. Isso é muito significativo, porque o que o TST está dizendo é que, lembra quando a gente aprendeu na escola que nada escapa do crivo do judiciário? Qualquer questão pode ser submetida ao judiciário. A regra continua, pode ser submetida, mas não quer dizer que o judiciário vai dizer o direito. Em matéria de negociação de PLR, o TST tem a posição fechada de que ou bem empregados e empregadores decidem ou não há participação nos lucros. Esse precedente normativo número 35 do TRT de São Paulo bate de frente com a jurisprudência do TST. Esse é um outro capítulo interessante em termos de estabilização das relações jurídicas. Porque eu sou obrigado a dizer para o meu cliente: olha, se você estabelecer uma participação, não quer fazer participação no lucro, se for para o TRT aqui, eles vão mandar e vão aplicar multa. Mas se for para o TST, eles vão dizer que não.
A 244, voltando à súmula do TST, é aquela de que a mulher grávida não contrata a prazo, tem estabilidade. O TST usou como argumento o fato de que é mais importante o estado gravídico da empregada do que a formalização do contrato. Também foi uma súmula criada ou modificada por maioria. Vários dos ministros votaram contra. Mas eu não creio que nenhuma das duas seja modificada recente. Essa 244 a gente vai dormir com essa ideia. A 277 é que na tal modulação eu acho que tende o tribunal aplicar daqui para frente. Professor, nós temos aqui alguns questionamentos que foram colocados à mesa, mas eu vou deixar para o segundo painel, que boa parte deles trata da jornada de trabalho. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. E agora, como estou na confortável situação de estar ao lado do professor, mas colega, advogado de irmãos, o TST, quando baixou a OJ 345, que é aquela que trata da periculosidade em trabalho exposto à radiação ionizante, houve a propositura de uma ação de descumprimento do preceito fundamental, a DPF do Supremo, pela Confederação Nacional de Saúde, discutindo essa OJ. Naquela oportunidade, o ministro Lewandowski entendeu que súmula do TST ou OJ não poderia ser objeto de questionamento com a DPF, porque representava reiteradas decisões do tribunal. Nós estamos diante de alguns casos de súmula que não tem nenhum precedente, como esse. O senhor acredita que é possível o ajuizamento de uma DPF, tendo em vista que a situação agora é diferente, não é uma decisão reiterada do tribunal, é uma súmula sem precedente? Eu acho que pode. Aliás, existe um questionamento da 277 do Supremo, se não me engano, pela Confederação Nacional de Ensino. É uma confederação que foi ao Supremo e a ação está tramitando lá. Exatamente com base nesse argumento, que a súmula 277 não decorre de jurisprudência reiterada. E isso que o Narciso está dizendo é interessante. O regimento exige, é só pegar o regimento do TST lá no site e ver. É casuístico mesmo. Para uma súmula ser alterada ou ser editada, é preciso que haja tantas decisões precedentes das turmas, ou tantas, são 5 ou 7, de todas as turmas, ou da SDI, etc. E tal. Então, acho que há espaço. Não se esqueçam que, em matéria de interpretação, essa questão que eu falei aqui da telecomunicações, o Supremo já estava ficando meio de mal no TST. Porque o TST não declarava inconstitucionalidade do artigo da Lei de Telecomunicações, que autorizava a terceirização em atividade inerente, e não aplicava. Aí o Supremo a devolver. Assim como responsabilizar ente público, em caso de terceirização, quando a lei diz que só pode haver responsabilização de ente público se provado dolo ou culpa. Então, aquela afirmação genérica de que a culpa não vale. O TST estava o Supremo estava devendo o processo com despacho. Não ia nem para o plenário. Via um carimbo lá no despacho, ou declara a inconstitucionalidade, aí é o plenário do TST, ou aplica a lei. Então, o clima, para quem está questionando a jurisprudência do TST, é favorável. Não quer dizer que a solução do Supremo vai ser essa ou aquela. Porque mesmo nesses momentos, o Supremo, quando vai decidir, telefona para o TST e fala, dá para vocês mandarem aí as decisões para a gente se inteirar do assunto, mas que cabe. Mas gostaria de passar a palavra para o professor Daidoni, que quiser fazer alguma consideração final, o professor Manos também, agradecer a presença e lamentar, inclusive, que não temos um tempo suficiente até para poder aprofundar muito mais as discussões e aproveitar a presença do senhor. Só me resta agora agradecer também a participação, o convite, muito gentil, e como advogado também, eu estou tentando promover uma visita a uma determinada empresa para exatamente os colegas se inteirarem daquela realidade para poder melhor decidir. É esse o nosso objetivo.
Agradeço. Muito obrigado a todos e especialmente às entidades e ao TRT pelo convite. Eu tive muito prazer. Muito obrigado.